um café com Jesus. Esse encontro, esse momento de reflexão, essa intimidade que nós estamos criando com Jesus, para que a gente possa receber toda a instrução e toda a sabedoria que Deus quer revelar a nós, né? E esse café, esse momento aqui juntos, é o momento para edificar a sua vida, para trazer todos os ensinamentos, né, que eu tenho vivido aqui por trás, né, nos bastidores da minha vida, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho transformado, todas as coisas que eu tenho colocado em prática, né, e que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E aqui o meu propósito é ganhar vidas para Jesus. Apenas uma ovelha já é importante, né? Deus, não sei se você já escutou essa passagem da Bíblia que fala, é uma parábola, né, que Jesus conta, se eu não me engano, está em Mateus. Eu ainda não decorar, gente, todas as passagens, né, onde está tudo, mas Deus não se importa com isso, Ele quer que a gente lembre a palavra dele, independente de saber onde está ou não. Mas você pode pesquisar aí depois também, jogar no Google essa parábola das 99 ovelhas, né? Que estava no. Se um pastor estiver com suas 99 ovelhas, mas uma se desviar, né? Ele tinha 100 ovelhas, mas 99 estavam no caminho e uma se desviou. Ele vai deixar essas 99 e vai em busca dessa uma ovelha para resgatar para o seu rebanho, né? Então, uma alma já é importante para Jesus. E essa alma está perdida. Esse é o intuito, né? Trazer almas que estão perdidas, trazer vidas que resgatar vidas que estão perdidas para Jesus, para glorificar o nome dele todos os dias, né? E ele tem me moldado para isso, né? E esse é o lugar, esse é um dos propósitos. Isso não é só para mim, isso é para você também. A partir do momento que a gente se enche, né, a gente começa a transbordar. E Deus quer que você seja um canal de bênçãos na vida das pessoas que estão ao seu redor. E hoje eu quero falar sobre um assunto importante, né, que me fez refletir. Será que a gente está vivendo, né, de acordo com o que Deus quer que a gente viva? Será que as nossas ações estão de acordo com o que Deus quer que a gente faça, né? Como será que Deus quer que a gente conduza a nossa vida aqui na Terra? Isso está descrito na palavra, e está descrito na Bíblia. Então, se a gente abrir a Bíblia e começar a aprender, né, tudo que está escrito aqui, a gente vai saber. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, o que será que eu devo fazer diante de uma situação, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica meio que perdido em saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir. E você pode buscar isso aqui na sabedoria milenar, na Bíblia, né? Então, é um momento de reflexão. Será que eu estou apenas existindo? Ou será que eu estou seguindo os planos de Deus? Será que as minhas ações estão de acordo com o que Deus escreveu para mim lá antes, mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe, né? Então hoje eu quero te mostrar à luz da Bíblia sobre esses planos de Deus, né? Sobre como Deus quer que a gente conduza a nossa vida aqui. E primeira coisa de tudo, né? Como que Deus quer que a gente viva a nossa vida? Colocando Ele no centro de tudo. Então, primeiro ponto, tudo que você for fazer, você colocar Deus no centro. Muitas vezes a gente quer consultar pessoas, né? Ah, eu quero tomar essa direção aqui, né? Tomar essa decisão, mas aí eu vou consultar pessoas, amigos, famílias. Isso é legítimo também, né? Você pode também fazer isso. Mas antes de consultar humanos, você precisa consultar aquele que escreveu essa história, aquele que sabe o que é melhor para você, aquele que conhece o seu futuro, né? Então, você colocar Deus no centro de tudo, é tudo que você for fazer, você perguntar para Deus antes. Então, para você começar um relacionamento, você perguntar para Deus. É para você começar um trabalho, perguntar para Deus. Ou sair de um trabalho, para você iniciar uma amizade ou acabar com as amizades que não estão mais, né,
sendo bom para sua vida, tudo é você colocar Deus no centro de tudo. Tudo que você for fazer é você perguntar para Ele, para você consultar Ele, né? Em primeiro lugar. E eu trouxe uma passagem aqui, porque tudo que eu falo aqui é o que está escrito, né? Jamais eu quero inventar uma coisa aqui da minha cabeça, né? Eu quero só falar o que está escrito na Bíblia, porque essa é a vontade de Deus, né? A gente tem muitas pessoas falando coisas, o que acham da cabeça delas, mas a gente tem que parar de escutar o que as pessoas acham, escutar o que Deus acha, né? E vamos lá. Uma passagem está lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Olha que precioso isso, né? É que a gente colocar Deus no centro é confiar ao Senhor de todo o nosso coração. E não ir pelo nosso próprio entendimento, não ir pelo entendimento das pessoas. É ir pelo entendimento de Deus, né? É reconhecer Ele em todos os teus caminhos. Então, por isso que eu falei, todos os planos, decisões, relacionamentos, reconhecer Deus. Porque Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai endireitar os seus caminhos. Então, quando a gente vive baseado na nossa própria vontade, quando a gente não confia no Senhor de todo o nosso coração e vai fazendo as coisas de acordo com a nossa própria vontade, a gente perde o rumo, né? A gente vai por caminhos que não eram pra gente ir. A gente se afasta de Deus. Então, colocar Ele no centro é entregar o controle nas mãos dele, fazendo a nossa parte, o que compete a nós, mas confiando que ele vai conduzir a nossa vida, né? Confiando que a gente vai andar com o Espírito Santo a cada dia, né? Isso é a primeira coisa que Deus quer que a gente faça, é colocar ele no centro de tudo, de toda a nossa vida. Segundo ponto que Deus quer de nós é que a gente caminha com propósito e direção. Então, e uma coisa vai sendo ligada à outra, né? Porque olha que interessante, se a gente coloca Deus no centro de tudo, a gente vive com propósito e direção. Porque a gente vai receber dele, né? Os caminhos que a gente precisa ir e onde a gente não precisa ir também. E qual é a palavra versículo base aqui para esse entendimento? Tá lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Então, as coisas que você precisa fazer, o que você precisa conquistar, as coisas aqui dessa terra vão serão acrescentadas, né? Se a gente busca, se a gente coloca Deus no centro de tudo. Isso é muito lindo, porque uma coisa vai se relacionando com a outra. Se a gente coloca Deus, o princípio base é Deus em primeiro lugar, é Deus no centro. E todo o resto vai se endireitando. A gente vai encontrando propósito, a gente vai encontrando direção, a gente vai conseguindo conquistar as coisas, a gente vai conseguindo organizar a nossa vida, viver em abundância, viver em dias felizes, né? Porque assim, a gente busca. Eu fui essa pessoa, tá? Que eu tava buscando primeiro o meu sucesso pessoal, né? Aquela questão do egocentrismo, o eu, né? Eu estava buscando muito o eu. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente morra para a nossa vida, morra para os nossos prazeres. E que a gente nasça, né? É uma nova criatura em Jesus. Quando a gente encontra Jesus, a gente se torna uma nova criatura. Então, é realmente morrer para você viver, né? Olha isso, né? Como que as coisas de Deus, os mistérios de Deus são... Não tem como a gente explicar como morrer para viver, mas é literalmente isso. Porque você morre tudo aquilo que você achava que era verdade na sua vida, né? Tudo aquilo que você tinha como crença e que era convicção na sua vida. Você cai por terra, tudo isso. Tudo isso que você pensa sobre você vai cair por terra quando você colocar Deus no centro da sua vida, né? É isso que viver com direção, né? É cumprir os propósitos dele. É que ele cresça, que a gente diminua para que ele cresça.
Que a gente diminua, cada vez mais diminuir os nossos prazeres, nossos desejos, as vontades da nossa carne, para que os desejos dele cresçam em nós, né? Para que o propósito dele cresça em nós. Terceiro ponto é com obediência à palavra. Então, Deus quer que você viva com obediência à palavra. Então, tudo que está escrito aqui é o que nós devemos obedecer, né? Se Deus fala para a gente honrar pai e mãe, a gente tem que honrar pai e mãe. Se Deus fala que nós temos que falar com amor, né? Desviar a ira da nossa vida, a gente tem que obedecer isso, né? Ou seja, se Deus fala que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, que aqui na palavra fala, né, que a gente precisa multiplicar nessa terra, a gente tem que obedecer isso. Então, obediência à palavra, gente, é realmente nosso manual de instrução, tá tudo escrito aqui, né? E se eu tenho uma dica para dar para vocês, que eu comecei como eu comecei a ver, né? Tipo assim, eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim, né? Como que eu tenho que agir na minha vida? O primeiro livro que eu li na Bíblia foi Provérbios. Tô até com ele aberto aqui. Provérbios é um manual de instrução muito efetivo. Porque aqui, em Provérbios, a cada capítulo, tá escrito o que Deus quer e o que Ele não quer. Gente, é assim um manual. Para você que é mãe, para você que é pai, aqui em Provérbios fala como você tem que direcionar a vida dos seus filhos. Para você que é casado, para você que não é casado ainda, para você que é solteiro, tá aqui escrito também, né? Então, por favor, primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje, começa a ler Provérbios, que você vai ver o manual de instrução da sua vida, assim, você vai falar, meu Deus, você vai parar de ficar fazendo as coisas tudo errado e você vai começar a agir da forma certa na sua vida, que é obedecer tudo que está escrito aqui, né? E uma passagem que eu trouxe aqui para nós, que a palavra, né, tá lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque é isso que eu falei agora, né? A gente vai saber o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, é como se fosse um farol guiando os nossos passos, guiando os nossos caminhos. Porque a gente vai conseguir agora andar na direção certa. A gente vai parar de fazer as coisas tudo errado, de ficar na mesmice, andando em círculo, se frustrando, quebrando a cara, errando, perdendo, sabe? E a gente vai começar a andar na direção certa. A gente vai conseguir ser guiado por uma luz. É isso. Andar em obediência à palavra é você andar sobre uma luz que te guia a cada passo que você vai dando, né? É muito lindo isso, gente, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, né? O que Deus quer que a gente faça, né? Como que Deus quer que a gente conduza a nossa vida. Isso, gente, é um fruto do Espírito, tá? Domínio próprio e sabedoria. É um dos frutos do Espírito que é domínio próprio e sabedoria. Eu vou fazer um café aqui mais pra frente sobre o fruto do Espírito, né? O que é esse fruto do Espírito? O fruto do Espírito base, que é o princípio de tudo, é o amor. Mas a partir do amor, a gente tem vários outros frutos do Espírito, que é o caráter que a gente precisa ter, né? Aqui nessa terra, é o caráter de Jesus, né? É o que o Jesus quer que a gente viva conforme a gente vive aqui. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E um versículo aqui, uma palavra, né, que eu trouxe para vocês, base, tá lá em Provérbios, ó, mais um Provérbios. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, olha isso, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Gente, por muito tempo eu vivi na minha vida sem domínio próprio. E eu ainda estou aprendendo, tá? Antes eu não tinha domínio próprio para as minhas emoções. Então eu me irava muito fácil, eu explodia muito fácil, eu respondia com rispidez assim, muito fácil. Qualquer faísquinha já explodia, sabe? E isso é uma falta de domínio próprio tão grande, porque em Provérbios está muitas coisas que vocês vão ler aqui em Provérbios. Deus fala, né?
que é melhor a gente desviar da ira. Então, em vez de você jogar mais lenha ali na fogueira para a ira, é melhor você se desviar desse lugar. Porque a ira, ela destrói tudo, né? E depois você se arrepende muitas vezes do que você falou ali. Então, é melhor a resposta branda do que essa ira. Então, isso a gente só aprende dominando, sabe? Dominando a nós mesmos. Isso é o domínio próprio. Mas tem muitas outras coisas que eu ainda estou aprendendo a dominar, né? A dominar, às vezes, você precisa muitas vezes dominar nos gastos. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, né? Então, gente, domínio próprio. Se a gente não tem domínio próprio, domínio próprio muitas vezes para você entender o que você pode comer e o que você não pode. Não é só viver pelos prazeres de comer tudo, né? Fast food, coisas gordurosas, doce, álcool. A gente precisa trazer esse domínio próprio para nossa vida em tudo, em todas as áreas. Deus quer que a gente viva com domínio próprio e sabedoria. Porque se você não colocar isso na sua vida, você vai ser como uma cidade derrubada que não tem muros. Olha isso. Ou seja, tudo vai te afetar. Você vai viver assim, sem proteção nenhuma. Então você vai estar vulnerável a tudo, né? Todas as coisas, tudo que é de ruim, você vai estar vulnerável. Então, se a gente traz essa sabedoria de Deus e tem esse discernimento e começar a tomar as rédeas da nossa vida com o domínio próprio, você vai erguendo os seus muros. Você vai erguendo os seus muros e você começa a ficar mais forte, sabe? A ficar mais forte. Isso é maravilhoso. É um fruto do Espírito, assim, que a gente precisa tomar posse e querer desenvolver, sabe? Em todos os nossos atos, atitudes, em forma de falar. Antes de você, sabe, querer fazer qualquer coisa, você precisa aprender a se governar você mesmo. E a gente só vai aprender com o Espírito Santo. A gente só vai aprender com o Espírito Santo, porque o pai da mentira, o diabo, ele não quer que você tenha domínio próprio, não. Ele quer que você viva realmente desgovernado. Porque se você vive desgovernado, você não acessa todas as bênçãos que Deus quer, né? Então, isso é muito forte, gente. É um momento, assim, muita reflexão para nós. Mas mais um ponto aqui que Deus quer que a gente viva com amor e serviço, né? E o que é isso com amor e serviço? Vou trazer uma passagem aqui para você, está lá em 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Servir não é você se anular, né? Mas é você abençoar as outras pessoas. É aquilo que eu falei no início. É você se encher tanto ao ponto de você transbordar na vida das pessoas. Esse é um dos propósitos mais lindos que Deus quer que a gente faça aqui nessa terra, né? É servir ao mundo. Aonde você está, quais são as pessoas que você pode servir, da forma com que você consegue. Às vezes é através de uma palavra que você vai ajudar alguém, né, a se erguer, a se fortalecer, ou através de um alimento que você pode doar, né, através de uma roupa que você não usa mais, que você pode dar para quem está precisando. Tem várias formas de servir. Então, Deus quer que a gente viva aqui na nossa terra servindo uns aos outros, né? Amando o próximo como a ti mesmo. E a gente só consegue amar o próximo quando a gente se ama, quando a gente ama a Deus, quando a gente reconhece Deus, né? Através do amor. Porque senão a gente não tem amor dentro de nós. Como a gente vai transbordar amor? Como a gente vai transbordar servir as pessoas ao nosso redor, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar e que Deus quer que a gente faça isso. Ele não quer que você viva só através do seu próprio umbigo. Ele quer que você transborde na vida das outras pessoas, né? Essa é uma jornada. Jesus, né? Ele não veio, olha isso que precioso. Jesus, ele não veio aqui nessa terra para ser servido. Ele veio nessa terra para servir. Ou seja, olha a explosão aqui agora na cabeça. Se Jesus, se Deus, o Todo-Poderoso Soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono desse mundo inteiro,
veio aqui nessa terra, encarnado em forma de ser humano, como nós, em carne, e veio aqui nessa terra para servir as pessoas, por que que a gente, no nosso ego, no nosso orgulho, a gente acha que a gente não tá aqui para servir o próximo? É muito forte isso, gente. É muito forte isso. Eu fico até toda arrepiada aqui. Só de pensar, né? Como que foi o caráter de Jesus aqui nessa terra, a generosidade, né? Que ele fez, toda a generosidade que ele fez aqui nessa terra. É muito lindo, né? Por isso que não tem como. Onde Jesus entra, nada fica igual. Tudo se transforma. Porque a gente começa a conhecer o caráter dele. A gente começa a entender, assim, a refletir tudo que ele foi aqui nessa terra, né? Se tem uma pessoa que você pode se espelhar nessa vida, é Jesus, né? Se você quer ser uma boa pessoa, comece a estudar tudo que Jesus fez aqui nessa terra. Tenho certeza que você vai se tornar a sua melhor versão. Não tem como dar errado, não tem como. Você vai se tornar a sua melhor versão. E mais um ponto aqui que Deus quer que a gente viva, né? É com santidade e integridade. E isso, gente, eu venho aprendido a cada dia, sabe? Porque não tem como você seguir Jesus assim, eu vou seguir hoje, mas amanhã eu vou seguir, né? Eu vou seguir hoje, mas amanhã eu vou fazer esse negocinho aqui que eu sei que desagrada a Deus, mas eu vou fazer. Não tem como você ser morno. Ou você é ou você não é. Ou você segue Deus ou você não segue, né? E isso me trouxe uma revelação assim, porque eu fazia muitas coisas, sabe? Que eu sei que não trazia a santidade e integridade que Deus quer de nós, né? E aí eu comecei a refletir, o Espírito Santo foi me incomodando, e eu comecei a entender que eu tinha que abandonar, sabe? Muitas coisas. Abandonar muitas coisas. Muitas coisas que eu gostava. No início até doeu, assim, sabe? Um pouco fazia falta. Eu já tive muitas recaídas, porque nós somos seres humanos, né? Mas depois aquilo parou de fazer sentido, sabe? Parou de ser falta, de fazer falta pra mim. E hoje eu até falo, nossa, nem acredito que eu, né, vivia dessa forma. E tá lá em 1 Pedro também, o versículo base, né? Ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, gente. Jesus é santo. Ele é real, sabe? Ele é verdade. Ele não é conivente com coisas sujas, né? E a partir do momento que você se entrega para Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Você pode ter certeza que coisas que eu fazia, que eu achava que era normal, não tem problema não, isso não é pecado. Porque a gente acha que pecado é só matar, né? Matar, roubar, sei lá, fazer coisas mirabolantes, assim. Mas, gente, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado, né? E o Espírito Santo, na sua jornada de crescimento espiritual, o Espírito Santo vai te incomodar em muitas coisas que às vezes você acha que é normal, mas tu não condiz com o caráter de Deus, né? Não condiz com a integridade. E o que é integridade? É a gente viver por inteiro para Jesus. Então não tem como você ser meio, sabe? Meio, de segunda a sexta eu vou ser de Jesus, aí sábado e domingo eu não vou ser de Jesus. Entendeu? Não tem como isso. Ou você é ou você não é. Então, isso é uma forma com que Deus quer que a gente conduza a nossa vida, né? Com santidade e integridade. E Deus também quer que a gente viva aqui nessa terra, né? Com fé e esperança. Porque aqui nós teremos aflições, né? Esse mundo jaz do maligno. E a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? A nossa esperança aqui é o quê? Que nós estamos ali de passagem e que Jesus vai voltar para nos resgatar, né? O que é ser cristão? O nosso princípio base é isso. É você entender que você está aqui só de passagem e que Jesus vai vir te buscar. E aí, na hora que ele vier, será que você vai estar pronto? Será que você vai estar vivendo? Aí é onde entra, né? A questão anterior. Você viveu com santidade e integridade? Você expressou o caráter de Deus aqui nessa terra? Você serviu as pessoas? Você fez bem ao próximo? As pessoas viam Jesus através de você? Aí sim você vai ser
né, levado para a glória junto com Jesus, onde ele vai reinar para toda a eternidade. Lá não vai ter aflição, lá não vai ter perrengue, lá não vai ter problema, porque nós não vamos estar na glória com ele, né? Então, assim, a gente precisa viver com fé e esperança todos os dias, com essa convicção no nosso coração. E não deixar, diante das circunstâncias, a gente se abater. Diante dos problemas, a gente, sabe, se entregar. Porque o inimigo, ele quer isso, que a gente se entregue, né? Se entregue e não tenha força para a gente se mover. Deus não quer isso. Ele quer que a gente viva com fé e esperança aqui nessa terra, que o melhor está por vir, que nós vamos viver na eternidade com Ele. E qual que é o versículo base? Está lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, não é confiando nas pessoas, não é confiando nos governantes, né? Colocando a nossa esperança nisso, mas é colocar a nossa esperança em Deus, aquele todo-poderoso que nos criou, que nos deu a vida, que escreveu a nossa história, né? Tudo que a gente já aprendeu aqui, em todos esses encontros. Então, é dessa convicção no nosso coração, sabe? Que Deus quer que a gente confie nele. Esse lugar de confiança nele, entregar os nossos caminhos, né? E ele mais fará para nós. A nossa fé, assim, nosso combustível tem que ser isso, sabe? A gente tem que se manter firme em todas as promessas que Deus fez para nós e as promessas que Ele fez para você. Você vai conhecer aqui através da palavra, né? Conduzir, ter a nossa convicção em Deus e não nas pessoas, e não nos bens materiais, e não no dinheiro, não nas coisas aqui dessa terra, mas nas coisas do céu, né? E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que como Deus quer que você conduza a sua vida, é com gratidão no seu coração, com contentamento, sabe? Isso é uma coisa, gente, que eu não tinha. Eu não conseguia enxergar isso. E Deus tem ministrado no meu coração essa questão do contentamento. Porque a gente sempre, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, né? Todas as pessoas estão muito expostas, então a gente consegue nos comparar com todo mundo, né? E esse contentamento que às vezes a gente precisa ter, a gente não encontra, porque a gente fica só nessa comparação e a gente nunca para refletir o quanto Deus já tem nos abençoado. A gente não para ser grato a Ele, né? Por tudo que Ele faz para nós, por tudo que Ele já deu às nossas mãos, né? Se a gente olha a nossa vida 10 anos atrás e olha hoje, tudo que Deus já fez, as maravilhas que Deus já fez, tudo que Ele já nos livrou, que muitas vezes não era nem pra gente estar aqui mais, já era pra gente ter sido exterminado da terra, porque tantas coisas que a gente fez, todas as coisas erradas que a gente fez, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre as nossas vidas, né? Então, é muito importante a gente, sabe, viver com gratidão no nosso coração e contentamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma das coisas que Deus quer que a gente viva com gratidão e dar graças a Ele a tudo. Então, se a porta se abriu, graças a Ele. Se a porta se fechou, graças a Ele, né? Se você ganhou, graças a Deus. Se você perdeu, graças a Deus também. Porque a sua visão, ela tá limitada só no hoje, mas Deus deu já o seu futuro. Então, às vezes a gente acha que as coisas ruins que acontecem com nós é para não destruir, mas não, é para te levar a lugares muito maiores. Então, em tudo dai graças, sabe? Em tudo dai graças. Porque é a partir disso que a gente consegue ressignificar muita coisa na nossa vida, a gente consegue parar de sair desse lugar, sabe? De falta, de vazio, de comparação. E dar glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente já viu que Deus tem planos de bem, não de mal para nós. Ele tem uns planos melhores para nós. Então, tudo que nos acontece, glória a Deus, graças a Deus. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Gente,
a gratidão, ela muda a nossa perspectiva de vida, porque a gente para de olhar o que nos falta e a gente começa a olhar para tudo que a gente já tem, né? Porque se a gente for olhar para a grama do vizinho, a gente começa a perceber que nós somos muito abençoados, né? Tem tantas pessoas vivendo tantas questões e que a gente fala assim, meu Deus, eu não tenho problema, quem sou eu, né? Quem sou eu para reclamar das coisas? É muito, muito forte isso, né? E qual é a conclusão que a gente tem que ter, né, a partir de todos esses ensinamentos aqui? Que viver como Deus quer que a gente viva, gente, é você conquistar a sua liberdade. Às vezes você acha que, né, você se sente preso em tanta coisa, mas a gente consegue entender tudo isso aqui, a gente vive em liberdade, porque a gente sai desse lugar de peso, né? E a gente começa a ser leve, a gente começa a viver livre, a gente começa a amar, a gente começa a perdoar, a gente começa a servir as pessoas, a gente começa a ser grato. Então isso é uma liberdade, né? Que liberdade é essa? Mais maravilhosa, né? E é aquilo que Deus quer que a gente viva, é conforme Deus quer que a gente viva, com liberdade, com amor, com paz, com leveza, né? E eu vou trazer uma frase aqui para vocês, que eu deixei escrita aqui, que quando você aprende a conduzir sua vida da forma que Deus ensina, você não perde o controle. Você o entrega nas mãos certas. E é nesse momento que tudo começa a se alinhar. Então, às vezes, tá tudo descontrolado na sua vida aí, porque você não tá conseguindo viver da forma que Deus quer que você viva. Então, para você alinhar tudo isso, é você seguir esse passo a passo aqui, né? Começa, escreva aí na sua vida, desenha a sua vida a partir desses princípios aqui e vê quais você está cumprindo e quais você não está cumprindo. E assim a sua vida vai se reorganizar, né? Assim você vai encontrar leveza e paz no seu caminho, na jornada da sua vida. E é isso, gente. Esse foi mais um Café com Jesus. Quantos ensinamentos Deus tem trago para nós, né? E já se inscreva aqui nesse canal para você não perder os próximos vídeos, para você não perder os próximos conteúdos. Ativa o sininho, porque você é notificado, né? Em todos os conteúdos, todos os vídeos que a gente vai lançando aqui. Você pode curtir também o vídeo, gente, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas esse conteúdo porque entende que é relevante, né? Entende que muitas pessoas estão gostando desse conteúdo, então ele entrega para mais pessoas, tá? E fora, né, os vídeos que a gente tem aqui, os encontros que a gente tem aqui, que é toda terça e quinta às 9 horas, você também pode me seguir lá no Instagram, porque lá tem o Café com Jesus em formato diário, né? Então lá todos os dias eu trago o meu devocional, né, o que Deus ministra no meu coração e pode edificar mais ainda a sua vida, tá bom? Então é isso, eu espero você no próximo Café com Jesus.